O açafrão verdadeiro é um tempero dos mais antigos da história da humanidade. Ele é originário de uma flor da família do Crocus sativus. O nome açafrão dizem que vem do persa zafran, que quer dizer amarelo, porque o interior dessa flor é amarelo. Mas o que é importante é que a maior sociedade de especialistas, a mais renomada sociedade de especialistas em saúde mental do mundo, acabou de publicar um consenso, agora em março de 2022, reconhecendo o açafrão como um tratamento para a depressão. Ele pode reverter, ele pode tratar quadros depressivos em monoterapia, ou seja, tomando só o açafrão, ou ele pode potencializar outros tratamentos, como por exemplo antidepressivos ou a terapia cognitivo-comportamental. Então sim, não há dúvidas, o açafrão não é digamos, um achismo, ele tem a sua eficácia comprovada, só que ele não funciona para todo mundo e tem pessoas que não podem tomar o açafrão, senão elas correm riscos graves de saúde. Eu vou explicar tudo isso, para quem que serve, para quem que não serve, qual é a dose, quanto tempo tomar, que cuidados você tem que ter nesse vídeo. Então siga comigo até o final para que você possa ter os benefícios desse tempero, desse condimento e recuperar a energia, a vitalidade, o foco que a depressão rouba da nossa vida. Olá! Sou Marco Antônio Abud, para quem não me conhece, eu sou médico psiquiatra, formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou psiquiatra clínico e fundador do canal Saúde da Mente. Nesse vídeo eu vou falar para você de forma bem prática, objetiva e baseada nas melhores evidências científicas atuais, que foram lançadas agora, foram atualizadas em março de 2022. Se o açafrão funciona mesmo, né? E qual que é a chance dele melhorar? Quais os benefícios, ou seja, que sintomas, o que você pode esperar de efeitos usando o açafrão, por que ele melhora, o mecanismo de ação, dose e o tempo, isso faz muita diferença, quem pode e quem não pode usar. Antes de começar, eu quero deixar muito claro que isso aqui é uma recomendação, é uma informação com base nas evidências científicas mais atuais e com base na minha experiência clínica atendendo os pacientes no meu consultório. Isso não substitui uma consulta com um médico ou com um psicólogo e você nunca, jamais faça nenhum tipo de alteração no seu tratamento, nem para mais, nem para menos, sem falar com o seu médico. Certo? Então aqui é para que você possa ter as informações de uma forma correta e de uma forma filtrada. Bom, aqui funciona, isso é importante. Eu costumo dizer que o excesso de escolhas é pior do que a falta de escolha. O excesso de informações é pior do que a falta de informação. Como assim, doutor Marco? Porque se você não tem informação, não tem escolha, você não está sabendo para onde ir, você de fato não sai do lugar, você fica paralisado. Agora, se você tem várias escolhas, vários caminhos, você não tem um plano, você não sabe qual que você tem que atravessar primeiro, você continua parado. Só que o que acontece? Quando a gente tem muitas informações e muitas escolhas, além de não sair do lugar, nosso cérebro fica muito ansioso, nosso cérebro ele gasta muita energia para tomar decisões e isso faz com que você fique paralisado e mais estressado, mais ansioso. Então, o ideal é o quê? É a gente pegar todas essas informações que tem milhares de estudos científicos com diversos tratamentos e que os médicos eles estudem isso e filtrem. E aí, em todas as áreas da medicina, nós temos um nível de recomendação. Como assim? Com base nisso, as sociedades mais renomadas do mundo, eles reúnem e eles dão níveis. Qual que é o tratamento que mais funciona? Por onde você deve começar? Por quanto tempo? Qual é o próximo passo? Qual é o outro passo? E vai dividindo em níveis de linhas, né? Tem nível 1, nível 2, nível 3 ou evidência A, B, C, enfim. Precisa de uma organização. Existem tratamentos que funcionam, que são aqueles mais potentes para reverter o quadro depressivo, tem aqueles que são mais fracos. Então eu estou falando para vocês, por quê? Porque recentemente esse grupo aqui, que é o grupo mais famoso, mais renomado, mais reconhecido do mundo para tratamento de depressão e transtorno bipolar, que é o CANMAT, que é a sociedade, foi feito pela Sociedade
canadense, e eles fizeram uma atualização. É o guia de recomendação, guideline mais atualizado que tem e o mais respeitado. Eles reuniram 31 médicos líderes em vários países e eles fizeram uma revisão de todas as evidências científicas e da prática clínica desses médicos para dar uma ordem, para dar o nível de eficácia de cada um dos tratamentos não medicamentosos. A ideia é que isso quer dizer, então, que funciona? É só com isso que você se baseia, Dr. Marco? Não, mas você tem que se basear nisso, nas evidências científicas, e o CAN-MAT é, digamos, o mais respeitado, o melhor que existe, também a minha experiência, o que eu vejo na prática. E, claro, para dar a melhor opção de escolha. Então, é com isso que eu estou baseando. E antes, o açafrão já era um tratamento recomendado para depressão, tratamento natural de segunda linha. Tanto é que os meus alunos do treinamento para mentes depressivas, que é um conjunto das estratégias não medicamentosas eficientes para serem usadas de forma digital e baseado na terapia cognitivo-comportamental, nesse treinamento existe um guia de suplementos e o açafrão está lá como suplemento de segunda linha. Só que isso foi atualizado. Então ele era considerado um suplemento de segunda, terceira linha. Só que agora ele teve o status elevado para um level A, para o nível A de evidências. É o nível A, quer dizer o quê? São as maiores evidências científicas. Nós temos muitos dados dizendo que ele funciona. As maiores evidências são os estudos clínicos randomizados e as meta-análises. Existem meta-análises, existem estudos com uma população razoável de pacientes, então a gente não tem dúvida que ele funciona. Ele tem um nível A com asterisco, né? Tá lá provisoriamente nível A. Por quê? Porque ainda não tem tantos estudos assim quanto outros quadros e não tem tantas amostras, tantas informações de que ele pode ser tão potente, por exemplo, quanto tratamentos de primeira linha. O tratamento mais eficiente não medicamentoso é a terapia cognitivo-comportamental. Então, isso ainda não sabemos, mas ele está lá como nível A. Você pode usar tanto em monoterapia quanto em terapia adjuvante. Ou seja, se você tem um quadro de depressão leve a moderado, existem níveis, e o nível da depressão, ela não define o nível de quem você é, não define nenhum tipo de característica sobre você, mas define o tratamento. Então é importante entender isso. Dependendo do nível, você vai utilizar um tratamento diferente. Por quê? Porque isso é estudado, são mecanismos diferentes, ligeiramente diferentes no cérebro. E isso é importante, porque se você não usa a melhor arma para atacar aquele alvo específico, você não tem como vencer a guerra. Então, para quadros de depressão nível 1 e nível 2, né, que seriam leves e moderados, o açafrão pode ser usado em monoterapia. Está lá, está recomendado pelo CAN-MAT. E isso ninguém pode contestar. Você pode falar com qualquer profissional de saúde mental, psiquiatra, psicólogo. Se ele não conhecer o CAN-MAT, realmente eu desconfiaria desse profissional. Agora, ele pode até não concordar, mas não tem como você não respeitar o CAN-MAT, que é o consenso mais respeitado do mundo sobre depressão e quadros de humor. Então você pode tratar, você está autorizado pelo CAN-MAT a tratar depressão leve e moderada só com açafrão. E para casos mais intensos ou mais crônicos, isso pode ser um aditivo para potencializar tanto antidepressivo ou potencializar tratamentos baseados em intervenções cognitivo-comportamentais, que são treinos específicos cientificamente validados para ativar áreas do cérebro que estão desligadas. Então ele pode sim. Na prática, eu vou ser sincero com base na minha experiência. Se você tem um quadro depressivo, independentemente do nível de gravidade, é muito pouco provável que você vá melhorar somente tomando açafrão. É importante saber disso. Quer dizer que não pode ser útil? Não, ele funciona, ele é nível A de evidência. Ou seja, não é algo que estamos chutando, é um daqueles remédios naturais, fitoterápicos, baseados em plantas medicinais que mais funciona. Agora, é muito pouco provável que você vá melhorar da depressão somente com ele. Por quê? Porque isso é a minha experiência, é a experiência de atendimento no consultório dos meus colegas. Então, não deixe de procurar outros tratamentos e fique só no açafrão. Use ele como um potencializador se o seu médico autorizar.
Por quê? Porque se você demora muito tempo para tratar a depressão, ela vai ficando cada vez mais resistente. Por quê? Porque o cérebro depressivo, isso eu explico melhor em outros vídeos e na maratona, o cérebro depressivo ele fica acostumado a funcionar no estado depressivo, que é um congelamento das funções do cérebro. Claro que é muita informação. Eu recomendo que, se você quer saber um mapa, né, pegar tudo isso que tem na literatura, filtrar, que esse é o papel do médico, e fazer um mapa passo a passo de como tratar a depressão, independentemente do nível, do tempo, se você toma remédio ou não, e como você pode utilizar os tratamentos não medicamentosos, naturais, da forma mais eficiente, tanto para potencializar quanto para substituir o antidepressivo. E como que você pode, que estratégia natural funciona para você desmamar o antidepressivo e não ter recaídas. E como fazer isso tudo, qual é esse mapa? Se você quer saber disso tudo, eu faço um evento algumas vezes por ano que chama Maratona Supere a Depressão, que o objetivo é pegar tudo isso, filtrar e dar para vocês de uma forma prática e organizada o que há de melhor em tratamentos não medicamentosos para a depressão, que funcionam tanto quanto ou mais do que os remédios para casos leves, moderados e que potencializam as medicações e previnem recaídas em quadros mais intensos. Então, independentemente do nível de depressão que você tenha, se você quer saber se está indo no caminho certo, se não, se você quer ter esse guia, eu recomendo você se inscrever, é gratuito, tá aqui o link embaixo do vídeo, tá? Então, ele pode, mas eu não recomendo ser usado em monoterapia. Quais os benefícios? Para o humor, principalmente em nível de energia. Então, o açafrão, né, esse tempero que é da planta do Crocus sativus, o extrato do Crocus sativus, né, do estigma da flor. Isso ele tem efeitos provavelmente antioxidantes e anti-inflamatórios. Por que provavelmente? Porque não se sabe exatamente o mecanismo de ação, mas a questão do estresse oxidativo, que são os radicais livres e componentes inflamatórios, eles fazem parte da depressão. Eu sei que parece muita informação, não precisa decorar isso, o que importa é a gente entender que, de fato, ele atua num mecanismo que está na base da depressão. Eu explico isso com mais detalhes na maratona. Ele tem um efeito antioxidante, combate radicais livres e anti-inflamatório. E ele pode melhorar o humor. Existem alguns estudos para melhora de concentração, porque a depressão ela prejudica o foco, o raciocínio ele fica mais lento, mais disperso, tanto porque falta energia mental, quanto também porque a pessoa fica presa numa roda de pensamentos negativos. Ele pode melhorar sintomas pré-menstruais. Então, tem mulheres que têm quadros depressivos e todo o quadro piora no período pré-menstrual. Não é fácil, as mulheres são mais guerreiras mesmo, porque é um desafio devido à oscilação dos hormônios. Mas tem mulheres que têm somente quadros pré-menstruais. Existem alguns estudos, ele não tem essa evidência toda, ele serve aqui para um quadro depressivo, isso é comprovado. Mas ele pode melhorar e ele pode também levar a uma melhora de libido. Mas também não é comprovado, não é aquele que é mais estudado para melhorar a libido. Tem outros que são mais estudados, que são mais potentes, mas pode ajudar. Isso é importante, por quê? Porque a depressão tira a libido. A própria depressão faz com que a gente perca a sensação de colorido no mundo, né? Ela anestesia as emoções positivas, o sistema de recompensa do cérebro fica anestesiado. E a libido, ela entra junto nesse pacote de falta de prazer. Só que o antidepressivo, e a maioria deles, quase a totalidade, também causam perda de libido. Então isso é uma questão importante. Então isso daqui, energia, foco, concentração, melhorar sintomas pré-menstruais e melhora de libido são possíveis benefícios que ele pode causar, que ele pode proporcionar. Mas quanto que você tem que usar de açafrão? Então, agora já foi atualizado. Então, a gente não tem dúvidas em termos das recomendações dos maiores especialistas. Por quê? Porque a dose importa. A diferença, né, uma frase popular, né, entre um remédio e um veneno é a dose. Mais ou menos. Só que a gente precisa de uma dose que seja segura,
que não cause riscos, mas também uma dose que seja eficaz, porque uma dose pequena que não vai fazer diferença também faz a gente patinar no lugar e não sair do lugar. Então a dose estudada agora pelo CANMAT, a recomendação deles, antes estava entre 20 e 30 miligramas por dia. Agora a recomendação oficial é que seja 30 miligramas de extrato do Crocus sativus. E aqui é importante, tá? O Crocus sativus é um tempero vermelho, tá? Eu coloquei açafrão, falei é amarelo é a flor, mas ele não é um tempero amarelo. Amarelo é a cúrcuma. A cúrcuma é chamada popularmente no Brasil, e realmente eu não sei porquê, de açafrão da terra, mas a cúrcuma ela não é o açafrão verdadeiro. O açafrão tem que ser Crocus sativus. O que acontece é que assim, o Crocus sativus puro, ele costuma ser muito caro. Porque você tem que tirar, né, uns estigmas, né, uns pistilos da flor, é algo que dá trabalho e é um dos temperos que são mais caros. Eu recomendo que você, se você quiser, se seu médico autorizar, você peça para manipular em uma farmácia de manipulação da sua confiança, do seu médico, mas que você seja claro, você pode utilizar o extrato do Crocus sativus, mas você também pode, pergunte lá para o pessoal da farmácia se eles têm o extrato das pétalas do Crocus sativus. Por quê? Porque elas costumam ser mais baratas e isso foi estudado. O extrato do Crocus sativus ou um extrato misturado entre o estigma, né, o pistilo, que é o tempero mesmo, com um extrato das pétalas, tem a mesma eficácia. Agora, tenha cuidado para não misturar outras coisas. Por quê? Porque senão você não vai saber se essa quantidade de açafrão está sendo recomendada. Pode misturar com a cúrcuma? Pode, mas a ideia é que se a gente atira para todos os lados e não sabe, né, qual arma usar, a gente também não sabe se a gente acertou. E muita gente vai misturando mais cúrcuma com açafrão, tanto para manipular quanto no tempero, porque a cúrcuma é mais barata. Então eu recomendo o açafrão ser ou puro do extrato, ou pode ser o extrato do açafrão junto com o extrato das pétalas da flor de açafrão. Então, açafrão, Crocus sativus, extrato dele ou extrato das pétalas, as duas coisas. O da pétala não é tão disponível, mas é mais barato, tá? Você vai usar 30 miligramas por dia. Você pode tomar em 2 tomadas, 2 cápsulas de 15, ou você pode tomar uma vez só. Que horário? Não faz diferença para a eficácia. Por quê? Porque ele não faz efeito na hora. Ele demora cerca, e isso é importante entender, 6 a 8 semanas. Então, se você tomar o açafrão menos do que o 30 miligramas e por menos tempo, não tem como você saber se ele de fato está proporcionando os benefícios ou não. Porque esses efeitos, eles vão mudando as conexões cerebrais, eles vão fortalecendo algumas sinapses, eles vão diminuindo efeitos tóxicos ao longo do tempo, vai mudando a membrana do neurônio. Então o efeito não é imediato, é importantíssimo você saber disso, tá? Existem estratégias para depressão que são estratégias de sobrevivência, que é aquilo que a gente precisa na hora para proporcionar um alívio. Tem estratégias que são estratégias de fortalecimento, existem estratégias que são estratégias de cura, de reversão total e prevenção de recaídas. Tudo isso existe, eu falo disso lá na maratona, mas é importante saber. 30 miligramas, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, pode ser de manhã, pode ser à noite. Eu recomendo de manhã, porque às vezes algumas pessoas ficam um pouco mais agitadas ou tem um pouco de náusea, de algum tipo de dor de estômago nos primeiros dias, tá? Mas para você saber, você tem que 30 miligramas açafrão, extrato do Crocus sativus ou da pétala. Eu estou repetindo isso porque muita gente mistura outras coisas, que não é a cúrcuma, por 6 a 8 semanas. E eu recomendo que você faça isso junto com alguma outra estratégia de primeira linha, que os 2 tratamentos mais utilizados são medicações, mas as medicações
tem que ser a medicação certa. E elas têm um efeito agudo, mas elas não previnem recaídas. E a terapia cognitivo-comportamental, que tem vários subtipos de treinamento específico para depressão, que é o tratamento que, junto com mindfulness, mais ajuda as pessoas a tirarem o remédio e a não terem mais quadros depressivos. Mas tudo isso eu organizo, tem vídeos aqui, eu organizo lá na maratona. Quem pode tomar? Então, se você tem um quadro de depressão, vamos dizer aqui nível 1, nível 2, que seria o quê? Depressão leve ou moderada. Isso é uma classificação da depressão, não é uma classificação de quem você é. A depressão, ela causa uma alteração na sua atenção, na forma como você foca no mundo. E tanto externamente quanto foco interno. Ou seja, a depressão faz com que o mundo se torne um lugar ruim, um lugar ameaçador, com que as pessoas se tornem malvadas, mais malvadas do que elas são, e faz com que você não enxergue o prazer. Só que ele também ele tem uma lente interna que não deixa você lembrar das coisas positivas da sua vida, não deixa você perceber as suas próprias capacidades. E isso é uma mentira do quadro depressivo. Eu vou mostrar passo a passo. Isso é uma alteração no cérebro, independentemente das causas. E isso pode fazer com que você não queira tratar por você achar que isso é quem você é. Não. Se você pensa que não tem saída, você não está vendo prazer nas coisas e você fica preso em pensamentos de culpa, pensamentos de inferioridade, pensamentos de que não tem saída, isso não é quem você é. Isso provavelmente é um quadro depressivo. Existem então esses níveis. Tá? Lá na maratona tem testes que não substituem o diagnóstico, mas são testes validados para você saber o nível de depressão. E para nível 1, nível 2, você pode utilizar isso junto, por exemplo, com a terapia cognitivo-comportamental. São dois tratamentos não medicamentosos. O açafrão, por exemplo, e a TCC tem alguns subtipos, pode ser a terapia anti-ruminação, pode ser a ativação comportamental. Se você fizer isso por 6 a 8 semanas, você tem a mesma chance de melhorar do que tomando uma medicação. Agora, se você tem uma depressão nível 3, que é uma depressão mais grave, como é que a gente define isso? Uma depressão que está paralisando o seu funcionamento. Você não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo dar conta das atividades diárias. Ou se você tem pensamentos de morte, esses dois quadros, eu recomendo que você primeiro esteja em tratamento. E você tem que falar com o seu médico, porque aí tem que se utilizar um tratamento ali mais intenso no início. Mas não quer dizer que não é reversível, quer dizer só que o tipo de tratamento inicial muda. Tá? Então, nesses quadros, você pode usar? Pode, mas eu recomendo para você não perder tempo e falar com o seu médico, porque se não está melhorando, tem que usar as estratégias de primeira linha. Tá? E quanto mais tempo a gente demora, em geral, a gente vai ficando mais preso nesse quadro depressivo. Depois pode colocar o açafrão, mas assim, não perca tempo aqui, não veja outro vídeo do YouTube de ninguém falando. Por quê? Porque você precisa ter esse profissional e entrar com uma arma que seja eficiente. E todos os quadros têm como serem revertidos. Isso é importante. E eu sei que cada um fala uma coisa, mas isso é um método que mais funciona para o tratamento. Então, quem tem quadro de depressão leve a moderada, eu tenho sofrimento, eu não vejo graça, mas eu consigo levar as coisas, eu consigo dar, mesmo que empurrando com a barriga, mas está dando para fazer, ou ainda consigo sair, ainda consigo me socializar? Ok, conversa também com o seu médico, pode-se fazer uma tentativa dessa junto, por exemplo, com estratégias comportamentais. Agora, se você não está conseguindo mais, tá deixando de fazer suas obrigações, ou se você tem qualquer tipo de pensamento que seria melhor sumir, não perca tempo. Não estou dizendo que não melhora. Se inscreve na maratona, mas ao mesmo tempo você tem que falar com um profissional, tá? E quem não pode? Aqui é o mais importante, tá? O açafrão pode dar efeito colateral? Pode. Tudo pode dar efeito colateral. Todo tratamento, mesmo que seja baseado em plantas, em vitaminas, em minerais, ele pode causar algum tipo de reação. Costumam ser muito leves, né? Eu digo que assim,
tratamento sem efeito colateral nenhum, ele não existe, provavelmente ele não funciona também, né? Claro, existem tratamentos com muito poucos efeitos colaterais, as medicações têm muito mais, mas é importante saber que você pode ter um pouquinho de desarranjo intestinal, um pouquinho de dor de estômago, um pouquinho de queimação, tudo bem. Agora, isso tem que passar mais ou menos em 1 a 2 semanas. Agora, o que tem que tomar cuidado? O açafrão, existem estudos mostrando que o Crocus sativus, ele aumenta o risco de sangramentos. É um risco alto? Não é, mas é um risco importante. Então, se você toma qualquer remédio anticoagulante, o que são anticoagulantes? É aquele popularmente para afinar o sangue, né? Muita gente toma isso depois que teve ou infarto, ou teve uma trombose, uma embolia pulmonar. Às vezes tem que tomar, né? Marevan, clopidogrel, enfim, tem uma série de outra medicação antiplaquetária ou anticoagulante. A gente lembra disso, mas essa não é minha especialidade. Não pode usar. Não pode usar, por quê? Porque pode também, entre aspas, afinar o sangue e o risco de sangramento é muito alto. Ou então, se você tem uma propensão a ter sangramentos, tanto do ponto de vista intestinal e gástrico, sangue nas fezes, se você tem sangue no vômito, ou se você tem um fluxo menstrual que está muito intenso, está perdendo sangue, calma, espera, não toma o açafrão. Por quê? Porque ele pode aumentar esse risco e isso vai ser muito prejudicial para você. Então, anticoagulantes, se você toma qualquer medicação, entre aspas, que afina o sangue, sempre conversa com o seu médico, mas nem tenta. E se você está com algum sangramento ativo, né, tanto intestinal quanto um sangramento menstrual. Ou se você tem qualquer problema hemorrágico que aumente o seu risco de sangramento. Certo? Senão, você vai poder ter esses efeitos, normalmente eles passam e, obviamente, se você tem alergia ao açafrão, não use de forma nenhuma. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu sei que é muita informação e existem estratégias não medicamentosas que são muito eficientes, tanto para aliviar quanto para tratar e reverter o quadro de depressão e fazer isso de forma permanente. Existe. Só que a gente precisa saber quais são, saber como utilizar, saber o tempo e qual é a forma correta. Se a gente não faz isso, fica com a impressão, e é a impressão que infelizmente a maioria das pessoas tem, que a depressão não tem o que fazer, que ela não melhora e não cura. Na verdade, a grande maioria das pessoas com depressão, elas vão melhorar com o tratamento. Os tratamentos de primeira e segunda linha, a grande maioria, é raro não melhorar. Então, alguns estudos mostram 80%, 90%. O problema é que esses tratamentos eles não são feitos da forma correta. Então não perca a esperança. Compartilhe esse vídeo, conversa com seu médico e para você saber mais sobre um plano de começo, meio e fim para superar a depressão de uma forma definitiva, permanente, natural, clica aqui no link e se inscreve na Maratona Supere a Depressão. Vou ficando por aqui, compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal, sempre esqueço de pedir, dê um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!